Wellington, todas as empresas devem ter um fundo de reserva? Boa tarde a todos. Eu sou o Wellington, vou me apresentar primeiro. Eu sou o Wellington, sou economista, contador, sou também diretor da Associação Conecta, que eu ocupo hoje uma diretoria que muito me honra isso. E o meu foco sempre foi a área financeira, econômica de empresa, empresarial, sou consultor de empresas, e também tributário. O João, o que você me pergunta é muito importante. Desde o começo, quando nós começamos a nos reunir, que deu há um ano que nós estamos nos reunindo, né, assim, virtualmente, porque por coincidência, depois do Carnaval começou a ter todos aqueles problemas, né? E agora nós estamos depois do Carnaval de novo e há um ano nós estamos falando o seguinte: as empresas que tiverem uma reserva de caixa, capital, ou como ela for, uma reserva com investimento, o que acontecer para um capital de giro, para uma emergência, será muito importante. Isso nós já dizíamos lá antes disso mesmo, né? E quando aconteceu todos esses problemas com as empresas por causa de isolamento, por causa de fechamento de comércio, por causa de tudo que nós vimos, nós percebemos que realmente se as empresas tiverem sempre algum fôlego de reserva, algum dinheiro guardado na gaveta, guardado na caixa do sapato, guardado no baú, guardado no banco, numa caderneta de poupança que seja, em um momento ruim, ela vai ter aquilo que pode ser desesperador e é uma diferença entre ela pagar uma conta ou ela não pagar essa conta ou até mesmo ela emprestar o dinheiro e pagar juros. Então, quer dizer, isso acaba virando uma discussão que acaba ensejando um custo, né? Por quê? Porque você tem o seguinte: olha, escuta, eu estou poupando, mas eu estou economizando, mas eu não sei o que vai fazer, mas está lá, tudo bem. No momento em que dá alguma coisa que me aperta o sapato, né, que me aperta o calo, o que eu vou fazer? Eu não pago a conta, fico devendo, aí não tenho mais fornecimento, se for fornecedor, por exemplo, né? Ou então eu vou até o banco, faço um financiamento lá de capital de giro, desconto duplicado, sei lá, alguma coisa que eu faço, eu vou acabar pagando juro. Dependendo da circunstância, o juro de ocasião, o juro alto, o juro mais alto, e acaba gerando imposto, né? Então, é um passo, é uma diferença séria entre você ter a rentabilidade e você ter também o prejuízo, né? E é importante também pelo seguinte, você tem que fazer uma gestão muito forte, nas questões das entradas de finanças que entra na sua empresa, para você realmente saber separar aquilo que você vai ter que gastar agora e aquilo que não é para você gastar agora, para gastar depois, né? O que eu quero falar com isso? Porque existem gastos presentes, tem gastos futuros. O que não existe são gastos passados. Aqui muitas empresas elas exercem gastos passados, mas veja bem, não era para acontecer. Isso acontece às vezes por falta de gestão. Gastos passados podem ser gastos negociados, muito bem, também não são gastos passados, são gastos presentes, né? Gastos passados podem ser aqueles gastos que foram negociados com o fornecedor, ele me deu prazo. Muito bem, eles também são gastos presentes, não são gastos passados. Não foi mal gerido, isso não foi má gestão, entendeu? Isso foi uma negociação, tá? O que eu quero dizer é assim, se você realmente não faz uma gestão nesse sentido, você pode estar mais preocupado em pagar os gastos que passaram do que se preocupar realmente com os gastos do presente, e poupar e segurar os gastos do futuro. E esse segurar os gastos do futuro é que faz você ter uma diferença lá na frente, entre você pagar juro ou você não pagar juro, ou você até mesmo, num determinado momento, poder estar confortável para fazer um desconto, por exemplo, de repente para um fornecedor. Entende, João? Respondendo a sua pergunta, é importante para todas as empresas, todas devem ter, todas. Seja ela enorme, seja ela minúscula, elas precisam ter. E quais os tipos de fundo de reserva uma empresa precisa ter? Olha aqui. Como eu estava falando, olha só, você tem os gastos presentes, os gastos futuros, tá?
Quando você tem a sua gestão de preço, que você vai lá e fala assim, olha, escuta, eu vou fazer aqui um cálculo de custo para minha empresa, tá? Para eu poder vender o meu produto aqui, seja ele industrial, seja ele comercial, seja ele revenda de mercadoria, atacado, o que seja. Tá? Você fez um cálculo, tá? Que você chegou lá e falou assim, olha, eu vou comprar tal mercadoria, eu vou transformar, eu vou gastar isso, aquilo, então eu vou acrescentar aqui, tá, um ganho à parte e vou colocar esse preço. Ou então, tá, eu cheguei lá e falei assim, olha, o mercado me paga X, tá, eu tenho que adequar um custo aqui, porque eu tenho um custo obrigatório de tanto, né? E eu tenho que adequar isso daqui. Então, eu fiz, ligeiramente eu fiz isso, tá? E eu sei que eu tenho que cobrar aqui. Muito bem, cobrei, tá? Eu fiz a cobrança desse meu produto, determinei o preço, tá? O mercado aceitou, o cliente aceitou, etc. Né? Aí, quando eu faço o recebimento dessa mercadoria, enfim, que eu fiz o faturamento, que eu fiz a fatura e tudo, tá? Lá estavam embutidas lá coisas, tá? Que eu não vou gastar agora, pelo amor de Deus. Então, como é que eu faço a gestão disso? Eu faço pequenas provisões. Tá? Eu faço pequenas provisões, eu faço algumas provisões, por exemplo, para pagar, tá, os funcionários, tá? Para pagar os funcionários, principalmente em final de ano, principalmente em períodos de férias, para pagar fornecedores, para fazer até mesmo, tá, uma reserva de capital de giro futura. Tá? Isso é que você deve fazer como se fosse pequenas caixas, tá, que você tem, né? Às vezes você tem um comércio, você tem uma caixa registradora, lá dentro da caixa registradora você tem lá vários bloquinhos, lá você coloca lá a nota de 20, de 50, de 10, etc. Imagina a mesma coisa, tá, que você vai fazer isso. Pessoal, essa caixotinha aqui, eu vou guardar isso para pagar o 13º salário dos empregados no fim do ano. Eu vou guardar, todo mês vou guardar um pouquinho aqui, né, a quantidade, lá em dezembro vai dar tranquilo. Esse outro aqui é para as férias, um provisionamento para férias. Esse daqui é para aquelas despesas administrativas chatas que chegam no fim do ano, que são IPTU, que são IPVA, tem um monte tenho 2 carros na empresa, 2 carros da firma que tornam pessoa jurídica, chega em janeiro, não aguento, tem que pagar o IPVA, eu tenho que parcelar, eu não quero mais parcelar isso, eu não quero. Então, vai fazendo esse provisionamentozinho, tá? Quando chega lá em janeiro, você vai pegar aquele provisionamento e vai fazer o pagamento disso aí. Você vai ver que vai ficar muito melhor, né? Então, essas são as formas, tá, de você fazer a gestão dos fundos, tá? Mas isso daí já seria, veja só, a grosso modo, João, já seria, tá, o fundo obrigatório, tá? Porque você já cobrou isso, já teve, concorda? Né? Mas, dentro daquilo, você determina, tá, um percentual, tá, que você pode tirar para fazer um fundo de emergência. 0,5%? 1%? 10%? Não sei, você que sabe, entendeu? Você que vê. Você tem condição de tirar 5%? Esse mês teve condição de tirar 5% e guardar uma reserva emergencial? Que beleza, que maravilha. Puxa, esse mês não deu. Não tem problema, tem um mês que vem, tá? Puxa, esse mês só deu 0,5%. Tira 0,5% e coloca. Tá? Tira 0,5% e coloca. Como esse mês também não deu, não tem problema. Tem um mês que vem, trabalha, vai lá, luta, batalha, vamos suar, vamos tudo, e vamos ter essa vontade toda. Entendeu, João? Beleza. Ô, Wellington, como gerir esse fundo e como não mexer com problemas aleatórios? Ou seja, você criou um fundo para uma finalidade e, de repente, você acha que acordou, acha que trocar o celular é uma coisa importante, vai e mexe no fundo para comprar por um problema que não é um motivo que você tinha reservado. É certo isso ou não? Olha, tem uma palavrinha chamada disciplina. Entendeu? As despesas, tá? Os gastos que não são essenciais, tá? Eles não entram na pauta de pagamento do dia, ponto, entendeu? Você vai planejar aquilo, principalmente tá, em uma época em que você tem você tem baixa receita, você tem queda de vendas, você tem cliente que está fugindo, você tem faturamento baixo, você tem pressão, tá, de custo, porque o fornecedor está pressionando você a reajustar o valor, tá, da mercadoria que ele fornece para você. Você está com pressão, você está pressionando o seu cliente, mas às vezes você não consegue sempre
repassar esse preço todo. Então, nessa época é muito ruim, tá? Numa época como essa, eu falo, né? É muito ruim você acordar de manhã, dar um estalo e falar assim, puxa vida, tá, o meu computador tem uma mancha na tela, eu vou trocar ele e não quero saber. Assim, não, o computador está funcionando ainda, entendeu? A mancha na tela eu posso tirar com manutenção, não é por causa disso que eu vou comprar vou lá na loja da Dell, lá, na loja da loja da Apple lá e vou comprar. Não vou fazer isso. Não precisa, não é necessário. Tá? Eu estou aqui, eu estou bem servido com isso. Né? Não é uma necessidade nesse momento. A mesma coisa acontece com as empresas. Tá? Se eu estou com um caminhãozinho tá, que está servindo, entendeu? Não é porque saiu um modelo novo tá, que eu vou pegar agora, a não ser que seja extremamente necessário. Então, são todas aquelas análises tá, chamadas custo-benefício, né? O custo-oportunidade, tá? que tem que ser criado. Não realmente com as compras por impulso. Né? O empresário não pode realmente ter a impulsividade tá, do consumo. Não pode. Ele tem que ter a impulsividade para impulsionar o negócio. Tá? A impulsividade para gastar já não seria o caso dele. Então, a palavra nesse caso aí, João, seria realmente ser disciplinado tá, na questão da gestão dos gastos. Né? Não, beleza. Ô, Wellington, tem muitos sócios, né, que confundem a conta pessoal com a conta da empresa. Né? Isso é ruim? E qual é os problemas que isso gera para uma empresa? Eu acredito tá, que 990 empresários de cada 1.000 fazem isso. Entendeu? Eles têm a condição, eles têm a confusão, eles entendem tá, que a empresa é uma extensão do braço, uma extensão da casa. Né? A minha casa, a minha empresa, minha cara, a minha empresa é minha casa, tá? A minha empresa é minha cara, eu sou a minha empresa sou eu. Né? A semana passada mesmo José Campos dizia isso, né? Que isso é uma forma errada de se pensar. E isso leva tá, a uma gestão não tão boa, tá? A uma gestão não legal. Tá? Se eu levo a conta de luz da minha casa para a minha empresa pagar, isso está errado. Vice-versa também está errado. Né? A empresa precisa pagar as contas dela, o empresário precisa pagar as contas dele. É interessante que o empresário, tá, além das determinações tá, de distribuição final de lucro, se você tiver um critério tá, de distribuição de lucro, tá, que ela seja parcelada tá, no meio do ano, a cada trimestre ou no final do ano, que fala assim, olha, eu quero ter uma retirada de X reais por mês, tem aquilo, ponto, acabou. É igual um empregado tá, que recebe o leirite e se vira com aquilo, acabou. Não é verdade? Agora, você fazer essa condição tá, de fazer essa confusão, essa conta corrente entre o pessoa física e o conta corrente pessoa jurídica, vai fazer com que você, tá, num determinado momento, você perca o controle completo do que está passando para o lado físico, do que está passando para o lado da pessoa jurídica. Você não vê mais, vira um balaio de gato e você não sabe mais disso. E aí, quando você tiver a necessidade tá, de lá na frente, né, quando chega a hora do 13º, por exemplo, né, ou chega uma época dessa de pandemia, o que vai acontecer com você? Você vai recorrer a quê? A bancos. E, novamente, como nós falamos no início da conversa, você vai acabar tendo um custo de juros desnecessário. É totalmente desnecessário. Isso seria um custo de juros desnecessário. Olha, existem juros necessários, João. Veja só. Quando você compra, por exemplo, tá, uma máquina, tá? Uma máquina, você tem uma indústria, por exemplo, tá? Uma indústria ou um comércio que você necessita ter uma máquina agora, tá? Que saiu uma máquina nova, tá? E com essa nova máquina eu vou ter novos produtos, vou ter novos mercados, tá? Entendeu? Então, isso é uma necessidade de você ir a banco, fazer um financiamento, comprar a máquina, colocar na produção, colocar ali no seu dia a dia, tá? Nas suas operações, tá? E pagar, tá? A parcela e mais acrescentado de juros ao banco, tá? Isso é necessário. No caso que nós estamos conversando agora, são juros desnecessários. São juros gerados por falta de controle. O descontrole gera um custo financeiro muito maior tá, do que seria um juro tá, empregado na produção, nas operações.
tá? Então, o que acontece? E o juro das operações, normalmente, os juros das operações você paga 8% ao ano, tá? Você paga muito baixo ao ano. E os juros, tá, desnecessários, você vai acabar pagando quanto ao ano? Nem preciso falar, tá? Qual que é o maior disso. Então, até mesmo em função de custos, até mesmo em função de gerar menos gastos desnecessários para a empresa, é bom você começar a ter disciplina para isso. E separar mesmo, né? Aquilo que você falou, o sócio tem que ter um valor para viver e viver com aquilo. É interessante isso. Determina, faça, tá? De tempos em tempos revisa. Tudo bem, veja só, você criou a empresa, você trabalhou para deixar a empresa do tamanho que ela é hoje. Muito bem, foi um esforço árduo, um esforço maior do que os demais. Ok, tá? De vez em quando revisa isso, tá? Mas também veja só, se a empresa for bem, você vai bem. Se a empresa for mal, é só você que vai, não é mais ninguém, entendeu? Então, é importante você tomar esse tipo de cuidado. Isso é uma correção de rumo necessária, tá? Que de tempos em tempos revisa. Muito bem, a empresa tá legal, você determinou, olha, vou fazer uma retirada de X mensal, X trimestral, X semestral e anual. Muito bem, determinei isso. De tempos em tempos, a cada 2 anos, a cada ano, revisa, veja como é que estão as coisas, aí sobe um degrau, né? Sobe um degrau, depois sobe outro degrau, assim vai, né? Mas o importante é o seguinte, a empresa precisa ser muito forte, o empresário também precisa ser forte, mas um empresário maior que a empresa precisa ser grande, tá? O empresário precisa ser grande igual à empresa e não maior que ela, porque ele não vai conseguir ser. Né? A empresa, sim. Tá? Verdade. Wellington, nessa economia atual, nós estamos passando aí no meio da pandemia, né? O que um empreendedor tem que pesquisar bem antes de empreender num novo negócio? Sem dúvida nenhuma, João, custo fixo. Sem dúvida nenhuma. Ele precisa primeiro, vamos supor que veja só, se for um empreendedor, tá, que ele vai começar, né? A primeira coisa que ele vai ver, tá, obviamente, eu não estou falando da parte de mercadológica, tá, nada disso, mas olhe primeiro o quanto vai ser o custo fixo dele. Porque normalmente, então, o empreendedor ele chega num lugar, se for algo para você estabelecer, ele vai chegar lá e vai falar assim, olha, escuta, bom, tudo bem, aqui o espaço aqui é bom para mim e vai custar, sei lá, 5 mil de aluguel. Tá? Então ele guarda que o custo dele será 5 mil todo mês. Não. Tá? Calcula qual vai ser o seu custo fixo primeiro e veja, tá? Na outra coluna da planilha, tá? Se você vai conseguir ter logo no começo uma receita boa para suplantar pelo menos o custo fixo que você já está vendo que você vai ter naquele ambiente, né? Não é verdade? Vamos supor que você vai vender pão de queijo, entendeu? Você sabe qual vai ser a sua capacidade de venda? Eu acredito que saiba, né? Mas saiba antes de qualquer passo, tá? O custo fixo disso, né? Se vai empreender em outra coisa, você vai empreender que não seja um estabelecimento, mas mesmo assim, toda empresa, todo empreendedor, todo comércio, tá? Ele tem como medir o seu custo fixo, porque ele vai ter o custo fixo. Então, primeira coisa é o custo fixo que ele precisa ver. A segunda coisa, João, seria o seguinte, seria ver agora, atualmente, nesse momento, qual é o ramo que ele vai, né? Porque o ramo de entretenimento, tá? Ou varejo, tá? Que envolve aglomeração, não tá assim muito bom, né? Muitos segmentos do varejo estão bombando, estão muito bons, mas são alguns segmentos. Outros segmentos do varejo estão muito mal. Não está havendo um equilíbrio. Não está havendo equilíbrio. Aquele setor que está mais... Não tem. Ou os setores do varejo estão muito ruins, ou estão muito bons. Aqueles que estão muito bons, você conseguirá entrar com muita... veja só, com muita determinação, com muito capital, etc. E, normalmente, quem é um empreendedor, ele não está com tão forte capital. Ele vai chegar realmente numa franquia base, aquela coisa toda. Então, dá uma olhadinha primeiro, tá? Se aquele setor ele está
ele está dentro dos famigerados planos sanitários, tá? Que de vez em quando entra em bandeira vermelha, caramba, aquelas coisas todas, antes de tomar uma decisão. Pelo menos nesse momento, porque esse momento, essa fase vai passar, né? Vai ter um novo ordenamento econômico. Eu acredito muito que esse ordenamento econômico não vai deixar de ter pessoas consumindo diretamente. Não vai deixar de existir varejo, não vai deixar de existir, tá, pessoas consumindo serviço. Não vai, mas vai ter um novo ordenamento econômico, nova forma, talvez uma nova forma de consumir, etc. Mas não totalmente. Talvez você migre de algumas coisas para lá, algumas coisas para cá. Mas o empreendedor de hoje, tá, eu realmente aconselho ver esses dois pontos. Primeiro, levante o custo fixo antes e veja se você tem condições de bancar quanto tempo de custo fixo, né? 1 mês, 2, 3, 15 dias, veja lá, né? Segunda coisa, veja aqui, ó, eu vou entrar num ramo, tá, onde qualquer intempérie aí já vai me deixar de portas fechadas, ter que negociar aluguel e ter problemas em casa, tá? Porque eu estou logo assim começando, é um problema muito sério. Então, realmente, são esses dois pontos são os principais que eu veria nesse momento. Wellington, nesse cenário atual da economia, né, a pandemia ela vai ter um impacto muito grande, médio ou pequeno na economia brasileira? Vai ter impacto assim, vai ter impacto, como eu já estava falando anteriormente, tá? Vai ter um impacto ou muito baixo, muito ruim, ou vai ter um impacto muito alto. Aqueles setores, tá, que vão ficar assim, olha, fiquei na mesma, para mim não mudou muita coisa. Olha, se acontecer, serão raros, tá? Porque até realmente sair dessa economia, dessa ordem, tá? Dessa dinâmica, tá, que nós entramos, tá? Até ela criar uma nova dinâmica, nós vamos ver, tá, que tem segmentos, tá, de mercado, tá, que não vão conseguir, tá, ficar do mesmo jeito. Ou eles vão estar bem acima ou bem acima, ou eles vão estar abaixo ou bem abaixo. Então, o que eu estou exemplificando com isso? Eu falei, olha, uma coisa que todo mundo está percebendo por aí, tá? Construção civil, tá bombando? Em termos, tá? Derrubar a casa para limpar terreno, tá bombando. Montar stand de venda, tá bombando. Distribuir folhetinho, tá bombando. Fazer financiamento, tá, enquanto não se levanta, tá bombando. Agora, para construir, vocês veem que as obras não estão assim tão aceleradas. Por quê? Falta aço. Não tem, olha, tem lugares, tá, que falta até uma loja de material de construção, às vezes você vai faltar prego, um mísero prego, tá, para você chegar e pendurar um prego na parede, pendurar um quadro lá na parede da sua casa, às vezes você não está encontrando, está faltando aço. O aço aos poucos que está retornando. E por que isso está acontecendo agora? Você pode perguntar. Aí pelo seguinte, fim de abril do ano passado, as empresas, tá, que fabricam aço, que chamam cearias, elas precisaram reduzir a produção de aço. Então, o forno ele precisou ser o quê? Reduzir o calor dele, porque não pode desligar, senão ele, né, trinca lá, quebra, etc., e acaba com o conforto. E ficou lá até fim de julho, para voltar a começar a ter uma produção. 40 dias para voltar ao forno a poder ter a temperatura suficiente para produzir aço, tá? Para derreter lá o lingote, aquelas coisas todas lá e ter aço. Muito bem, 40 dias depois de julho foi o meio de setembro. E mais a demanda reprimida. E veio mais uma demanda reprimida. Então, são tempos, tá, para suprir uma demanda reprimida de setembro, de março, e agora uma demanda nova, tá, de setembro em diante. Tá? Então, realmente está com falta. Falta de aço. Estou falando na construção, estou falando, por exemplo, na construção civil. Está muito grande a procura, etc. e tal, mas tem esses problemas. Tá? Não preciso nem falar, porque o Francisco pode dizer aí de
o Francisco pode dizer a qualquer momento, tá? Os segmentos que englobam as pessoas, tá? Que fazem refeições fora de casa, teve um problema violentíssimo, violentíssimo. Além do segmento de área cultural, né? Ficaram muito defasados por causa disso. Eles ficaram lá e cá. Então você imagina, tá uma gangorra, João, sabe aquela gangorrinha de parque, que quando ela fica paradinha? Ela fica desse jeito, tá? Então, veja só, um segmento ficou muito aqui embaixo, outro segmento ficou muito aqui em cima. Aqui, assim, no meio, quase não tem. Não tem ninguém para poder fazer esse equilíbrio no momento. Nós vamos ter que ver qual vai ser a dinâmica que vai chegar. Como que vai ser essa dinâmica? Ainda é difícil olhar, tá? Por exemplo, estava até comentando com você antes da gente começar a falar que em janeiro os índices de inflação da USP, da FGV e do IBGE, eles foram de 0,25% a 2,97%. Entendeu? Né? Vocês viram, tá aqui o reajuste lá do IGPM lá de aluguel, foi de 23,47, está no ano de 2020. Então, quem está reajustando o aluguel agora está puxando cabelo, tá com menos cabelo que eu ainda. Né? Aí, é um pouco para você esperar um pouco, João, nesse tempo agora e analisar um pouco, a cada dia analisar um pouco mais. Entendeu? Fora as questões, lógico, de governo que precisam ser feitas, que isso não vai ser, isso é uma conversa para outro dia. Sim, tá? Sim. Wellington, durante a quarentena, né? Quarentena que não foi quarentena, ela foi, na realidade, quase 6 meses aí de quarentena, brava, né? Aquela rígida mesmo que o povo respeitou, né? Até que chegou uma hora que a gente precisava trabalhar e fomos para as ruas, né? Foi aberto, segundo a Receita Federal, mais de 1,5 milhão de empresas, né? O brasileiro é um empreendedor nato, né? Ele empreende, está sempre procurando novidades para empreender. E o cenário atual, é um momento de empreender ou não? João, é sempre o momento de empreender, mas veja só uma coisa, tá? A pessoa que vai sair, tá, e empreender porque perdeu o emprego, tá, e necessita empreender, essa pessoa precisa de aconselhamento urgente, porque numa época com uma dinâmica muito diferente como essa, tá, já seria muito fácil a pessoa ter problemas, tá, de dar um passo errado, tá? Nesse momento, a pessoa precisa ter um cuidado redobrado. Não estou falando que a pessoa não deva empreender. Sim, deva empreender, precisa empreender sempre, tá? Só que tem que ir com muita cautela. Precisa se você tinha um cuidado muito grande, tá, na escolha do negócio que você vai fazer antes, agora você precisa ter um cuidado mais que redobrado antes de chegar. Como eu falei até antes, tá? Você precisa ver quanto que vai ser o seu custo fixo, ver a sua real capacidade de vendas. Não vamos entrar no lado comercial de marketing, etc. Então, mas checar de todas essas coisas, cercar de todos esses elementos e, veja só, deixar realmente a grande impulsividade, tá, do empreendedor que é nato, né, como você disse, a grande impulsividade para realmente impulsionar vendas, tá? E não fazer uma impulsividade para ele cair no primeiro tropeço, tá? Então, esse momento, o empreendedor, tá, que vai fazer agora, vai começar agora, ele precisa, nesse momento, mais do que nunca, ele precisa realmente de ter aconselhamento, tá? De realmente dar a mão para alguém e falar assim, escuta, como é que eu começo, como é que eu faço, como é que eu vou, né? Onde que eu devo olhar para a esquerda, direita, em frente ou para todos os lados, entendeu? Esse é o momento realmente que ele precisa muito de, como diz uma palavra de agora, mentoria. Não, mas tem que prestar atenção mesmo. Quanto a custos, existe uma ligação entre gerir bem os custos de uma empresa com a formação de reserva? Total.
Olha só, você vai ter aqui você tem suas atividades, suas operações, elas são geradas a partir de um produto em que você compra, revende, ou então compra, processa, industrializa e revende, né? E vende. Com base em quê? Com base em que você vai cobrar um preço que vai recuperar o que você gastou para montar, ou que vai recuperar o que você gastou para comprar e armazenar, não é? Entendeu? Então, o que acontece? Se você tem se você tem a condição de cobrar, tá? E não cobra, você cobra a quem, tá? Um preço que você não consegue, tá? Recuperar o gasto que você teve para comprar, armazenar ou para industrializar, realmente não há gestão de gastos, que suporte, tá? Aí você começa a entrar numa coisa que vai se chamar de bola de neve, porque você vai acabar tendo problemas de gastos maiores do que a receita, você vai falar que é uma crise, você vai pensar que é uma crise momentânea de capital de giro, você vai ao banco, vai pedir capital de giro emprestado, não vai ter, você vai de novo renovar o capital de giro, pedir mais dinheiro do capital de giro emprestado. Quando você perceber, você tem mais dinheiro emprestado do que outra coisa, e você vai começar a ter um aspecto de solvência muito rápido. Então, o primeiro passo, uma gestão de custos boa é primordial, porque nós estamos falando aqui de gestão de gastos, formação de reserva e tal, nós já estamos falando um passo ou um degrau depois, tá, de uma boa gestão de custos, porque sem a boa gestão de custos eu não consigo cobrar bem, eu não consigo ter o valor necessário para se fazer essas reservas, para fazer essa gestão financeira. Entendeu? É muito fundamental, é muito importante. Eu vou fazer a última pergunta e abrir para perguntas do pessoal, tá? Qual a ligação entre formação de preço, formação de reserva e gestão de custos? Ok, novamente, vamos lá. Você tem lá custo fixo, custo variável, custos administrativos, o que for, tá? E aí você tem lá seu markup, lá taxa de lucro, você forma preço de venda, tá? Você forma preço de venda, coloca o preço de venda. Ou seu custo está determinando o preço, ou o preço que vai determinar o seu nível de custos. Aí você precisa realmente estudar. Então, você precisa conhecer muito bem quais são os seus gastos, tá? Quanto realmente eu gasto, tá? De um parafuso que eu coloco lá para pendurar, tá? Um quadro de avisos, tá? Ao que for, ao que tiver grande lá no meu estoque, tá? Realmente é conhecer os gastos que eu tenho mesmo, tá? Dos mais simples aos mais complexos, tá? Essa é uma boa gestão de custos que vai dar uma boa formação de preço, tá? E uma boa formação de preço faz com que você tenha, tá, condições de ter armazenagem financeira para cumprir reservas, para cumprir a gastos futuros e cumprir os gastos presentes, né? O bom preço faz com que eu recupere os gastos que eu tive para fabricar, para comprar e armazenar, né? Uma boa gestão financeira faz com que eu faça ter uma boa gestão para pagar os gastos presentes e os gastos futuros, tá? E eu já falei que gastos passados não existem, né? E a última que você falou, comparação entre preço, João? Espera aí, deixa eu lembrar aqui. Espera aí que eu anotei aqui tudo. Preço. Então, a formação de preço, formação de reserva e gestão de custo. E a gestão de custo, é lógico. É lógico que você sempre está fazendo uma gestão para você conhecer sempre os seus gastos. Você precisa conhecer os gastos sempre, tá? Se você tem uma boa gestão de custos, você tem que conhecer o seu gasto dessa semana, você precisa conhecer os gastos da semana que vem também, tá? Não tem jeito, tá? Administração, finanças, a vida empresarial é uma constante repetição de coisas, tá, que você tem que fazer no dia a dia. No dia a dia, não tem jeito. É como escovar os dentes. Se você não escovar os dentes todos os dias, você vai ganhar uma bela cárie, tá? Se você também não fizer uma boa gestão, se você não cuidar, tá, de custos, gestão financeira,
olhar realmente como são seus gastos, logo você vai ganhar também custos inesperados de juros ou, né, alguma coisa ruim pelos balanços aí pelos balanços que a contabilidade apresenta. E quando você vai se deparar com um número ruim, né, aí você vai perguntar para o contador assim: escuta, por que eu estou com prejuízo? A culpa é sua, né, João? Oh, com certeza, a gente ouve bastante isso. Vamos lá, pessoal, tá aberto aí as perguntas ao Wellington, tá? Que como nós não tínhamos hoje uma apresentação correta, o Wellington, graças a Deus, aí nos salvou aí, ficou aí à disposição para responder as perguntas, tá? Então vamos lá. Perguntas, Gutierrez, vamos lá. Oi, bacana pela sua explanação. Também sou fã de Coca-Cola, hein? Eu, você e o Francisco, muito bom. E eu queria também acrescentar A0, melhor ainda. O Francisco, eu queria também acrescentar e ilustrar o que você estava falando sobre a questão do ferro na construção civil, né? E aí isso tudo impacta no custo e no consumidor final. Mais um dado, nós temos na Nova Aliança um cliente que faz caixas de papelão. Ele estava dizendo que as lâminas de papelão também estão escassas, não tem, principalmente o papelão reciclado. Aquelas chapas de papel, aquelas de primeira linha, mais caras, as brancas, até está tendo no mercado pedido um pouco maior. Mas o papelão, aquele marronzinho, que é o de segunda linha reciclado, que é o que usa para fazer caixa de papelão, não tem, ficou extremamente cara, por quê? É tudo um reflexo da indústria. A indústria para de produzir, para de ter aparas de reciclagem, consequentemente ele não tem matéria-prima para fazer chapa de papelão para produzir as caixas. Então, assim, e outra coisa que também ele me explicou também é o seguinte, com essa questão do delivery, para ele, pedidos, ele tem assim, cara, ele tem pedido à vontade. Para ele o mercado está super aquecido. Ele faz caixas para delivery, para todo tipo de caixa. Se você imaginar, ele faz o projeto e produz. Cara, ele tem pedido que ele não dá conta. E ele estava reclamando esses dias que agora, já faz alguns meses, desde o final do ano passado para cá, ele está tendo um sério problema de alta no preço pela escassez de matéria-prima. E um outro exemplo prático também, que a gente está fazendo um trabalho de revisão tributária, é uma empresa de vidro. A Divibras é uma empresa de vidro, onde justamente no final do ano, eles também têm o forno, né? O forno é um pouco menos complexo que o forno de aço, mas a proprietária, quando foi ali por dia 10 de dezembro, encerrou a atividade, também com falta de escassez de matéria-prima, principalmente do vidro reciclado. Ela produz muito vidro para construção civil, para sacadas, para projetos nesse sentido. Dia 10 ela desligou os fornos dela e voltou depois do dia 10 de janeiro, não por falta de pedido. Pedido ela tinha que não dava conta, por falta de matéria-prima. Reflexo da paralisação da indústria lá no começo da pandemia. Lá parou até retomar. O que aconteceu? Até você retomar, reaquecer a economia, a parte de reciclados não teve. E aí sofreu uma consequência nesse sentido. O que vem a afetar isso como consequência? O que você estava falando, o custo. Então, a gente realmente tem um momento bem complicado. 2 exemplos práticos aqui no nosso dia a dia para ilustrar para reforçar e ilustrar o que você estava falando. Isso aí, Vitor. Parabéns. Legal, Gutierrez. Então, só antes da Crente fazer uma pergunta, a Camila fez uma pergunta aqui pelo chat, que ela está com problema de conexão. Quantos meses de reserva é importante para a empresa manter para momentos inesperados? Depende muito, João, da atividade da empresa, tá? Depende da empresa. Então, mas vamos fazer uma conta mais ou menos assim, tá? Se é uma empresa de serviço, tá? Que não tem assim que não tem uma atividade, tá, de operação muito grande, tá? Então vamos dizer assim, qual o volume do meu custo fixo, tá? Qual o volume do meu que eu tenho um custo fixo? Eu tenho um custo fixo de 10, por exemplo, tá? Então eu falo assim, ó, então vou colocar aqui uma meta para mim, tá? Eu vou ter aqui 2, tá? Vamos assim, ó, vou colocar tá? De um mês de custo fixo
na boa aqui, reserva para mim, tá? Legal. Na outra, eu falo assim, olha, escuta, vamos subir um degrauzinho aqui, vamos colocar agora 2 meses. Então, você vai, à medida tá, em que você puder, claro. Não existe assim um limite, tá? Mas o interessante, tá, é você ter pelo menos, vamos dizer assim, vamos lá, 3 meses, tá, de custo fixo é uma coisa muito interessante para você aguentar, vamos dizer assim, umas intempéries e começar a ter uma atividade boa. Vamos lá, para a doutora Camila que perguntou, né? Vamos lá, ela é advogada e sabemos, vamos lá, doutora, uma coisa assim um pouco prática, vamos tentar fazer um exercício aqui. Sabemos, tá, que a sua atividade, no fim do ano, tá, ela tem um recesso por causa de férias forenses, né? Não existem processos, clientes não pagam, quer dizer, e você vai tirar férias, logicamente, porque não vai ter trabalho, claro. Aí, por exemplo, veja só, eu tenho o custo fixo, tá, de X, 10, vamos supor, né? Tá? Tem um custo fixo de 10, eu gostaria de ter 2 custos fixos, tá? E quanto é que eu perco de férias? 40 dias, por exemplo, normalmente as férias forenses, né? São as férias forenses, 40 dias. 40 dias, tá, a 10, tá, seriam tipo 15, tá, de custo fixo. Então seriam o custo fixo, tá, essa reserva que você quer 1, 2 meses, mas pelo menos as suas férias tá para você cumprir você cumprir o que você precisa lá no final do ano. Um exemplo, tá? E agora, por exemplo, se você tem isso fora, se você tiver empregado, tá? Aí você faz umas provisões muito interessantes, tá, para o final do ano. Se você tiver empregado, se você tiver advogado, tá, que você paga, seria interessante, tá, no final do ano você vai pagar o 13º para elas. Aí você imagina uma coisa: você vai pagar 13º, você vai ter férias forenses, clientes não vão pagar, etc. Você começa a puxar o cabelo. Não faça isso. Reserva antes, você sai tranquila de férias depois. Entendeu? Para isso que serve provisionamento, você vai guardando mês a mês. Tá? Beleza, obrigado. Creide, vamos lá. Depois do José. Vamos lá, Creide. Parabéns pela apresentação, Wellington. E qual seria o seu conselho para prestadores de serviço que ao longo desse 1 ano aí de pandemia acabaram esgotando as suas reservas? Creide, veja só, nesse ponto é um ponto muito ruim, muito interessante, tá? Porque você está realmente ali naquela fase lá do fundo do poço. Quando eu estou no fundo do poço, tá, o que acontece comigo? Eu não tenho absolutamente nada, tá, que eu fico lá meio desesperado, aquela coisa toda. Tá bom. Vamos assim ver uma coisa. Se eu acabei, tá, tendo muitos problemas, eu estou sem reservas, tá, mas, tá, eu tenho mercado, tá, é uma coisa, tá. Se eu tenho mercado, beleza, eu vou conseguir. Muito bem. Aí eu vou colocar as ferramentas de armas de guerra, tá? Então, por exemplo, se eu tenho mercado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, tá, vendas tá, antecipadas, e eu vou antecipar recebimentos. Não tem outro jeito, tá? Mas eu entendo isso, antecipação de recebimento, eu entendo sempre como uma situação de extrema emergência, como um exemplo desse que você está me passando. Tá? Não tenho reservas, acabaram as reservas, não tenho como, tá? Talvez até esteja devendo, entendeu? Talvez até esteja devendo, e o que eu vou fazer? Mas eu tenho mercado? Não, eu tenho mercado, então eu tenho ainda uma possibilidade, né? Tenho esperança. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer vendas e antecipação de recebimento, ok? Frente a, veja só, alguém que vá ao banco e peça um dinheiro emprestado em capital de giro, o juro é muito menor. Então, nesses momentos, é muito bom você analisar custo-viabilidade, tá? Onde que eu vou ter juro menor, o custo menor de juros, e corre para aquele lado. E outra coisa, não deixa o desespero, eu sei que é difícil, mas não deixa o desespero tomar conta, tá? Porque você pode fazer coisa errada. Você pode ir no banco e pedir um dinheiro emprestado e pagar um juro enorme. Calma, vamos com calma. Tá uma situação difícil, mas vamos esperar mais um pouco. Tem um mercado, dá para continuar a empresa?
felizmente, não precisei fechar a empresa. Beleza, aqui no mercado, então vou continuar aos pouquinhos. Eu preciso readequar custos, tá? Porque a atividade encolheu. Faça isso o mais rápido possível. Não espera, não posterga, tá? Porque se você, veja só, se você espera um mês, tá? Custos que você não vai poder pagar, é mais dívida que você vai somar. Então não posterga. O que você puder cortar agora, já corta. Não espera, não posterga, tá? Aí você começa a fazer esses pequenos movimentos que vão te levantando aos poucos. E prospecte bastante, crente. Prospecte que dá resultado. Vamos lá, José Campos, faça sua pergunta. Está sem som. Estão me ouvindo? Oi. O Wellington, parabéns pela apresentação. Vocês estão travados para mim? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estou ouvindo. Tá. Parabéns pela apresentação. Acho que ficou claro que você é um bom lobo de planejar as coisas. E você falou ali da questão da doutora Camila, especificamente do negócio dela. Quando eu pego o cliente e começo a trabalhar a estratégia com ele, vem muita parte financeira, porque às vezes, mesmo guardando dinheiro, ele não sabe para que está guardando dinheiro. Ou às vezes ele está guardando dinheiro para uma coisa, mas a estratégia da empresa vai para outra. Como que você opera com o cliente no dia a dia de fazer esse alinhamento, de falar qual é essa decisão, para onde vai esse dinheiro? Como que você faz esse processo no dia a dia? É um instrumento clássico, José, que é o fluxo de caixa. Então, o relatório fluxo de caixa tem um conceito simples, tá? Um conceito bem simples, tá? Que é você pegar um saldo inicial, somar, tá? o que entra, tá? Subtrair o que sai, tem um saldo final, e esse saldo final ele tem que bater com o banco, com mais o que você tem com caixa, tem que bater direitinho, tá? E tem que ser o saldo inicial do dia seguinte, tá? E mais entradas, menos saídas, e o saldo final novamente, tá? Nisso daí, veja só, o conceito é simples, tá? A operação dele, ela pode se tornar complexa, mas totalmente gerenciável, tá? Mas o conceito é muito simples, tá? E é com esse conceito simples que você consegue fazer, tá, uma gestão não só dos seus gastos, mas também do que ganha, tá, e do que está entrando, está chegando, porque a análise do que você realmente ganha não é o fluxo de caixa. Ele pode dar uma ideia para você, mas não é o melhor instrumento. Tem que ser uma análise do fluxo de caixa junto com o demonstrativo de resultados, né, DRE, né, que o Francisco sempre fala, e mais também a gestão também a gestão do balancete. Mas para você checar e falar assim, olha, eu vou guardar X para pagar 13º, por exemplo, lá no seu relatório de fluxo de caixa, você cria lá na barrinha lá de saídas, tá? Você cria lá uma linha chamado provisionamentos, e lá você vai provisionamentos. Embaixo você tem compensações para dar o saldo final, porque obviamente não irá bater o saldo final. Você vai estar consumindo compensações, mas é uma coisa puramente técnica, né? Entendeu? E vai fazer o saldo bater novamente com o que deu o saldo extrato do banco e mais o que tem guardado na gaveta. Isso é essencial. Esse rígido controle, mas é um rígido controle, José. Se você não fizer esse rígido controle diariamente, tá? Volto a repetir, tá? Se você não escovar os dentes todos os dias, ou mais uma vez por dia até, né? Você pode ganhar uma cárie, tá? Se você não fizer esses tipos de controles diários, tá? Que finanças requer, puramente requer mesmo, tá? Você pode também ganhar um problema na frente, tá? Não será bem uma cárie, né? Porque um dentista não vai resolver. Mais alguma pergunta, pessoal? Sandro. Wellington, parabéns aí pela apresentação e esclarecimento. Você comentou sobre a reserva, né, que as empresas, mesmo as empresas pequenas, como
uma boa parte de nós aqui deve ter uma reserva e tal, mas a minha dúvida é a seguinte, essa reserva é interessante ela ser aplicada em algum lugar, né, de alguma forma, para que ela não fique parada, é interessante que seja aplicada essa reserva, e se for interessante, qual é a sua dica aí, qual é a forma mais interessante de estar aplicando, de repente, esse dinheiro que a empresa possa ter de reserva? Sandro, veja só, é bom você, quando você começa a fazer isso e você começa a ter um certo volume, é bom você entrar e guardar, tá, num fundo de renda fixa, tá? Mesmo que seja caderneta de poupança, mas veja só, um fundo de renda fixa, se é um começo do ano, veja só, se agora é fevereiro, você vai ter um gasto em dezembro, tá? Ou um fundo de renda fixa, um CDB, algum fundo alguns fundos desses, tá? Mas não, isso aí entra naquele tal do perfil moderador, tá, de investidor, tá? Não um fundo que tenha alto risco, tá? Porque isso é um dinheiro que você vai precisar usar. Sim. Esse é um dinheiro que você vai precisar usar. Então, não é um dinheiro para você realmente investir e arriscar com ele, tá? É um dinheiro que você vai pagar, tipo 13º salário, vai pagar férias, tá? Exemplo, né? Entendeu? Uma dessas coisas. Então, é um dinheiro... Bom, tá aqui, eu vou aplicar, muito bem, mas eu vou aplicar numa posição conservadora, tá? Um fundo DI, um fundo renda fixa, aquele fundo que realmente me dá uma liquidez quase imediata ou imediata, tá? Se não for imediata, no mínimo tá de uma semana, tá? Ou então que seja programada, liquidez programada, mas que não tenha um grau exagerado de risco. Tá? Eu perguntei porque a poupança ela rende muito pouco também, né? É fixa e é quase ridículo, né? O tanto que a poupança, além da poupança, tem algum outro que possa render um pouco melhor? Só que não paga imposto de renda, viu, Sandro? Só que não paga imposto de renda. Então, às vezes é interessante você colocar na pontinha do lápis, lá, bem na planilha mesmo do Excel, tá? E olhar mesmo. Você fala, tá rendendo pouco, mas não tem custo de imposto de renda. Aquele fundo, tá? Ele rende, mas eu vou ter que pagar IOF e mais imposto de renda também, né? Entendeu? Imposto de renda sobre o ganho também. Então, precisa realmente ver realmente qual é a viabilidade de um de outro. Ele precisa me dar uma taxa líquida. Líquida seria o ganho depois do IOF e depois do imposto de renda, tá? Além da poupança, tá? Além da poupança, porque você vai sempre comparar com poupança, né? Quando a aplicação conservadora, dá sempre a comparação à poupança. Então, descontando, tá, o IOF, descontando o imposto de renda do ganho, mostra daí, ou até mesmo uma taxa, tá, de administração, se for, por exemplo, um fundo, tá? Entendeu? Então, seriam até três variáveis, tá, para você analisar. Vou contar 2 causos de carnaval para vocês, antes da gente encerrar um pouquinho aqui, tá? 2 clientes da Nova Aliança, pediram um decore. Vocês sabem o que é um decore? É a declaração que o contador faz de quando vocês retiram das suas empresas comprovadamente. E os 2 estão com a contabilidade atrasada. Por quê? Não mandam documentação. Não é por falta de pedir. Eles recebem um e-mail mensalmente solicitando os documentos que eles têm que mandar e não mandam. E agora, correram. Sábado eu cheguei na minha casa, como vocês devem saber, eu não estou na minha casa, aqui minha casa está passando uma reforminha lá, então eu cheguei sábado, na portaria tinha uma caixa, fora de brincadeira, uma caixa bem grande, de uma empresa que mandou lá os últimos 2 anos que ela não tinha mandado porque ela precisa de um decore. E na segunda-feira, uma dona de um restaurante ali perto de casa também me pediu um decore para levar para a escola do filho e eu pedi para ela os documentos contábeis que ela não mandou de 2020 e principalmente o extrato bancário da empresa, né? Ela falou que ia pegar no banco e me mandar e até agora não me mandou. Então, assim, deixe sempre em dia a contabilidade, que isso vai ajudar na formação de seus custos, tá? Parece que não, mas o contador tem todas as informações da empresa dentro de um sistema e isso ele consegue visualizar. Nós temos empresas lá que eu já falei para o dono da empresa que ele está levando a empresa para falência, porque ele está tirando mais do que deve.
E ele fala que não, e a gente prova para ele com números, com documentos, com o cartão de crédito dele, que é pago pela empresa, e ele não aceita. Então, deixem a contabilidade das suas empresas em dia, organizem a documentação, façam os custos. Quem precisar de ajuda, eu, o Wellington, o Francisco, o José Campos, estamos aqui para ajudar, tá? Então, são coisas que a gente pode ajudar vocês a organizar isso daí, até o Gutierrez também pode ajudar. São coisas que nessa economia vocês conseguem recuperar, tá? Então, é muito importante deixar a documentação da sua empresa em ordem para que vocês possam visualizar aonde está indo o dinheiro da empresa. Tá certo? Mais alguém? Wellington, eu quero dar os parabéns para o Wellington, muito bom, feliz em ver que você manda muito bem, saber que tem alguém no grupo aqui que compartilha das mesmas opiniões que eu, que é difícil. A gente sabe que é difícil convencer o empresariado, o empreendedor, de algumas técnicas básicas para ele poder sobreviver, né? Parabéns, muito bom, viu? Você sabe que aqui é tudo muito organizado, né? Como não tinha apresentação hoje, eu pedi para o Wellington, eu fiz as perguntas, mandei para ele, ele mudou um pouquinho as perguntas e já fizemos as perguntas hoje com a resposta, você viu? É tudo Mas organizado. ficou muito bom. Ficou muito bom, João. Ficou muito dinâmico. Foi um improviso. Você mandou pergunta, foi improviso. Exatamente. Pergunta-chave. Mas, gente, improvisar quando a pessoa conhece do assunto não é improviso. Isso. Não é improviso. Exatamente, Francisco. Mas agradecer ao Wellington mais uma vez, a todos vocês, tá? Obrigado. Semana que vem teremos a apresentação da Priscila. Segunda-feira, o Francisco Assis lá no programa da rádio. Todo mundo lá se apresentando. William, faz o seu convite. Então, fazer um convite para vocês na próxima segunda-feira, na entrevista com o Francisco, vocês colocarem o nome de vocês e colocar o nome da empresa e uma especialidade bem rápida, não colocar muito texto muito grande, mas colocar assim, advogado especialista em lei de proteção de dados, colocar bem específico esses dados, até para que eu possa ler e valorizar vocês lá na apresentação de segunda-feira. Então, coloca o seu nome, coloca o que você faz e coloca aqui associado que a gente vai fazer o possível lá para ler todo mundo e valorizar a empresa de vocês, tá bom?